Bora, nação, mais um vídeo top no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Vélez. Placar de 2-1, mas no agregado foi 6-1, é uma goleada. E os comentaristas falaram sobre a hegemonia do Flamengo no continente sul-americano. O Flamengo está dominando na América do Sul. Já é a terceira final nos últimos 4 anos, né? Então eu gostaria que você, que acredita que o Flamengo vai levantar mais uma taça da Libertadores da América nesse ano, chega explodindo o dedo no like, vamos aí bater uma meta juntos aí, nação, de 2.000 likes para esse vídeo. Escreva aí aqui nos comentários também, escreva também o que você achou da vitória do Flamengo. O Flamengo tem chance de nesse ano conquistar de verdade a Libertadores da América, claro, pés no chão, né? Nós não podemos sim ficar muito empolgado. O time do Filipão tá chegando muito forte, que é o Atlético Paranaense. Eliminou o Palmeiras, que estava aí numa boa situação na Libertadores da América. Mas o Flamengo está com um elenco espetacular. Dorival Júnior colocou o Flamengo para jogar de verdade, diferente do Paulo Souza, né? Que já é passado. Então bora reagir. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão. São os mais endinheirados e a gente pode pôr o Atlético Paranaense nesse bolo também, porque ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil, está na final da Libertadores. O Flamengo está com praticamente 2 times agora e 2 times muito fortes. O creme de la creme cada vez mais é o Flamengo, Ivana? Ah, sim. É o que está demonstrando, porque não é só a questão de contratações, elencos, é que agora conseguiu se organizar. Acho que todos eles, sabe, tem senões. Por exemplo, o Flamengo errou muito, tropeçou muito de 2019 para cá, depois da saída de Jorge Jesus, com a questão de técnicos, né? E isso desagou no começo dessa atual temporada, que conseguiu se reerguer com o belíssimo trabalho do Dorival Júnior. Já tinha uma estrutura de um time que conseguiu se recuperar com o Dorival e com o acréscimo de bons reforços que a diretoria trabalhou bem nesse meio de ano para trazer. E aí você vê o Palmeiras acertou, também deu aquela escorregada com os técnicos, né? Veio o Luxemburgo, não rendeu, enfim. E aí conseguiu encontrar o Abel. Mas o Abel tem os senões das últimas contratações, que ainda não renderam, que a torcida está se queixando bastante, que poderiam ter sido investimentos mais prontos, né, digamos assim, para esse time do Abel. E agora a gente começa a ver um Palmeiras aí numa fase de um viés de baixa, né, como a gente costuma falar. E aí você vê o Atlético Paranaense, que apesar de bons investimentos no começo até dessa atual temporada, também teve problemas com a gestão, com o técnico, né? Muitas demissões, muitas trocas, até que conseguiu com o Felipão, surpreendentemente, né? Se reerguer. Então, não são trabalhos assim irretocáveis, falando em termos de diretoria e em termos de gestão desses clubes e desses elencos. Aí, se você citar o Galo, tem a saída do Cuca, inesperada, no fim da temporada passada, trouxe o turco, o Mohamed, que não rendeu o que poderia ter rendido mais, que se esperava, voltou o Tuca, mas o time ainda não engrenou com o Cuca de novo. Então, se você tem senões em cada um, mas se você for olhar em termos de resultados, em termos de qualidade técnica de elenco, sim, são esses 4 que têm se destacado mais nos últimos anos, né? Porque o Corinthians deu uma melhorada, trouxe o Vitor Pereira, um excelente técnico, apesar de ter muitos problemas ainda físicos, mas você vê que ainda está tentando tomar um rumo certo esse Corinthians. São Paulo também tentando se reerguer com o Rogério Ceni, tem um bom elenco, mas a campanha não vem muito bem, principalmente no Brasileiro. Você pode, mas vamos dizer assim, hoje, na primeira prateleira... Os confrontos do Flamengo contra São Paulo, contra o Corinthians, ficou clara já assim, a superioridade que o Flamengo tem, né? Sim. A diferença. Não, se você for nos últimos confrontos também, superioridade até pelo próprio Atlético Paranaense, que a gente está colocando aqui nessa primeira prateleira de elenco, de organização, de qualidade técnica. Olha, a Ivana já deu um spoiler do nosso assunto de mais tarde, sobre favoritismo na final. Isso mas a gente vai falar mais sobre... Vamos projetar essa grande decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense. Olha a ansiedade, hein? Olha a ansiedade da cadeira, hein, Abel? Daqui 50 dias só, Abel. Não, eu só me referi... No balanço das horas, tudo pode mudar. Eu só me referi ao confronto de ambas as equipes na Copa do Brasil. Quando ficou decidido que essa seria a final?
Ontem à noite. Ontem à noite. Oficialmente. Ontem à noite. Então hoje nós vamos falar da final. Não. Na terça, depois do jogo do Palmeiras com o Atlético. Não, mas pro Prats, não. Ele falou que tinha que esperar o jogo. Vamos ver o que diz o fã de esportes na hashtag F360BR. Rafa, olha o Horácio aí. Não vejo problema em termos de hegemonia brasileira na Libertadores. A rivalidade continua patente. E esta situação vai gerar o movimento dos clubes dos outros países. Assim como o Brasil diante da Gostaria hegemonia muito, Horácio, mas não acredito. do Boca e do River tempos atrás. E o Rafa já se manifestou discordando do Horácio Lucas. Valeu, Horácio, bom dia pra você. O Zé Renato, que tá sempre com a gente, mandando também a sua mensagem. Quem se planejou para chegar ao patamar do Flamengo merece colher frutos. Se existe essa diferença para o restante do continente, é preciso que os hermanos reflitam se houve o mesmo esforço por parte deles. Fair play financeiro no Cone Sul é instrumento dos incompetentes. Oh, chegou pesado, hein? Ele falou um termo aí, fair play financeiro. Filosófico, né? Apito rubro-negro, hein? Que é isso? Até concordo que esportivamente uma hegemonia seria ruim para a competição. Mas quanto tempo sofremos com somente clubes argentinos ou mexicanos chegando sempre? Agora é a nossa vez. Mexicanos chegando sempre? Teve isso? Os mexicanos chegaram às fases Uma visão finais algumas pachequista. vezes. Sim. Chegaram às Mas fases finais se eu não me algumas engano, vezes. até o Leão me passou agora que tem 2 finais com mexicanos. 2 finais. Mas Uma incomodavam contra bastante. o Inter, não foi? Contra o Internacional. Chivas. Com o Chivas e E o Tigres contra o River, né? Tigres. uma contra o River Plate. Tigres. Mas não teve uma com o Boca também? O Boca Cruz Azul. Cruz Azul. Foi. Então são verdade, 3. são 3. Teve uma com... Não me lembro que ano foi. Boca e Cruz Azul. Foi. No início dos anos 2000, né? Foi. O que você achou da cornetada dos nossos amigos ali do... É assim, não, da Abel, é hashtag? que assim, é uma visão agora brasileira da situação. Sim. Como o brasileiro, entre aspas, é o beneficiado da vez, vendo clubes do país jogando final, clubes do país dominando a competição, a gente Aí tem é um outro legal. olhar. É legal. Certamente para o argentino não é legal, para o mexicano, é que os mexicanos não participam mais, né? É. Não seria legal, para os uruguaios, paraguaios, equatorianos, não seria legal. Não, eu acho que é legal, é ótimo pra gente. 2, 3, mas se ficar todo ano assim, eu acho que perde um pouco a graça. Uma Copa do Brasil com alguns Exato. outros times, Perde a né? graça, perde a importância, a relevância do título, né? Porque a gente considera tanto esse título da Libertadores e só é tão relevante porque a gente tem rivais uruguaios, argentinos, paraguaios, jogos muito difíceis, jogos que você não sabe o que vai acontecer, é na casa do rival, toda aquela mística, ela vai se perdendo. E é esse o ponto, sabe? Porque aí valoriza mais. Se os rivais Não vai tiverem... demorar muito para que as pessoas achem que ganhar o Campeonato Brasileiro vai ser mais difícil do que ganhar a Libertadores. Exato. Alguém pode argumentar, e na Copa do Brasil? Mas, por exemplo, se a Copa do Brasil todo ano ganhar também, ou um time de São Paulo, ou um time do Rio, também é legal, porque o interessante é que, ganha os times do Sul, Você tem do uma alternância, né? Paraná, do Nordeste. É raro, mas, Claro. Mas cada vez mais frequentes em semifinais, quartas de finais. Então, todo ano, as equipes do Nordeste nessas fases mais agudas da Fortaleza competição, chegou que ano antes... passado, né? O Bahia chegou às quartas já por 2 anos seguidos. Então, nessas fases, são importantes ter equipes de outros estados também. Isso valoriza a competição. Afinal, é Copa do Brasil, não é Copa Rio-São Paulo, né? Voltando ao Flamengo, tem um assunto muito interessante aqui que eu vou jogar para o Rafa primeiro. Já dá para comparar essa geração atual com a geração dos anos 80? O Flamengo do Zico, tão falado Flamengo de Zico, Leandro Júnior e companhia, Andrade, Nunes, Lico. Essa geração está chegando perto, já alcançou, tem tudo para ultrapassar. Que comparação dá para fazer, Rafa? Abel, eu costumo dizer que eu tenho uma opinião que às vezes soa como impopular em relação a isso, porque eu considero, por exemplo, um gol do título do Rondinelli em 78 no Carioca em cima do Vasco, com o mesmo valor do gol do Bruno Henrique contra o Vasco no ano retrasado. Eu não consigo estabelecer diferença de relevância, de importância de títulos através dos tempos. Um campeonato brasileiro ganho em 1970, para mim vale o mesmo que o campeonato ganho em 2022. Mas são mais clubes, o regulamento mudou, mas agora, não importa, você teve o êxito, a hegemonia daquele momento. Fala, Abel. Não, mas a gente está comparando gerações, não um campeonato com outro.
Sim, eu vou chegar lá. Eu só estou dizendo o seguinte, eu tenho uma opinião impopular pelo seguinte, eu costumo dizer o seguinte, para mim não existe essa história de que antigamente era melhor do que atual. Então, se essa geração agora ganhar os títulos que talvez ganhe em 2022, ela pode estar escrevendo uma história que a coloque numa condição superior à geração do Zico. A geração do Zico ganhou o Mundial. Se esse time ganhar o Mundial, acabou. Vai ser a maior geração de todos os tempos. Para mim, eu respeito o romantismo do torcedor. Eu entendo o sentimento do torcedor, o olhar mais lúdico, o olhar mais entusiasta para o futebol de antigamente. Mas para mim, o que vale é o rendimento prático. É o que essa geração conquistou, o que essa geração trouxe para o futebol. E se isso acontecer, se o Flamengo levantar um campeonato mundial, uma segunda Libertadores, vai ser a maior geração do Flamengo de todos os tempos, com todo respeito ao Zico, ao Júnior, ao Leandro, grandes craques que ajudaram a construir o tamanho que o Flamengo tem, mas essa geração vai superar a do Zico, sim. Que me perdoem os torcedores mais românticos, porque eu sou muito cético em relação a isso. Quer ver uma outra questão? Quantos torcedores rubro-negros vivos, com menos de 40 anos, viram aquela geração? Nenhum viu depois de videotape. Então, assim, os que têm 50 anos ou mais viram aquela geração, ok, mas a maioria é composta por gente que tem menos de 40. Então, para o sentimento do torcedor, isso vai mudar também. Para mim, vai se superar, sim, a geração do Zico e companhia. Se ganhar esses títulos agora, esse ano, aí você está incluindo o Mundial. Sim, o Mundial faz diferença, é importante. Até porque hoje é muito mais difícil você ser campeão mundial do que era antigamente. Era só um jogo, né? Então, mas esse time do Flamengo pode perfeitamente ganhando o Mundial. Ganhando o Mundial não tem dúvida. Mas se não ganhar o Mundial, rivaliza ali. Diga, Prats. Não, essa comparação é boa. O Rafael tem um critério prático em relação à conquista, a título, que obviamente tem de ser muito respeitado. Certamente quem vê a geração dos anos 80 como inalcançável, além dos títulos, vai falar da maneira de jogar, de quanto aquilo enfeitiçou torcedores. Isso também é um critério. Sem dúvida alguma. O Flamengo está vivendo agora uma situação que não viveu tanto nos anos 80. Né? Agora o Flamengo entra em um campeonato que a gente coloca o seguinte, favorito é o Flamengo e mais alguém. 2 e o Flamengo. Então, assim, é uma maneira também que o Flamengo dominou em relação a ser favorito, que nos anos 80 tinha menos. O time foi construindo esse favoritismo ao longo daquela geração que foi formada. Eu acho que isso também tem um peso. Aquela geração formou um time muito vencedor, um time histórico que virou depois um time dominante durante aquele período. Esse time é dominante porque o clube também ficou dominante. Pela condição financeira, pela arrecadação, enfim, por um monte de coisa. Né? Muito de cada um. Eu acho que é uma geração mais encantadora, mas é muito do meu gosto pessoal. É muito de achar aqueles jogadores como jogadores quase inalcançáveis, incomparáveis. Mas o critério do Rafael é respeitado. Em relação a título, a parte prática, não dá para negar. Para quem tem menos de 40, mas o time de 2019 anos, não encantou tanto quanto dos anos 80? Não entendi, Rafa, desculpa. O time de 2019 não encantou? Encantou. O time de 2019 também não encantou? Por um tempo menor. Por um tempo menor do que aqueles times. Mas aí eu ia colocar outra coisa. O encanto durou um ano. Sim, mas as pessoas não lembram que o Então, Flamengo, campeão em 83, campeão brasileiro em 83, foi colocado fora da disputa faltando 10 rodadas. O Capita chegou, aquelas Robertões, arrumou o time que tinha todos os craques lá e ganhou. Então, assim, não sei se foram tantos anos assim, inquestionáveis. Perdeu um Carioca pro Vasco em 82. Sim. Perdeu o Carioca pro Fluminense na semifinal de 80. Né? Mas ganhou brasileiros lá. Ganhou brasileiros, exatamente, oscilou ganhou também. Libertadores, ganhou Mundial. Não, claro que oscilou. Quando eu falo de dominante, não é que venceu tudo toda hora. Perdeu, como esse time não. perdeu, Esse claro, não. claro. Como esse. Eu acho semelhante também. Esse também encantou, não, claro. oscilou também. Chegou um técnico para recuperar esses jogadores de excelentíssima qualidade que já tinham no elenco. São nuances bem próximas. Agora eu concordo com o Rafa Marques. Essa questão dos títulos é importante. O Flamengo já conquistou bastante, mas se conquistar o Mundial, por exemplo, hoje, é muito mais difícil do que antes conquistar o Mundial. Mas antes, por exemplo, Ivan, o estadual tinha um peso que hoje não tem. Então, por exemplo, ser campeão carioca nos anos 80 era uma coisa. É isso que eu discuto, ser campeão Prates. carioca, né? Por exemplo, em 2021, 2022 é outra. Olha, eu só discordo de uma coisa que vocês falaram Por quê? aí. Acho que o Rafa falou... É a mesma coisa, gente, um igual a um. O título sim, Rafa, mas os outros campeonatos ganharam outro tipo de relevância. Eu também valorizo muito o estadual. Tá falando com alguém que acha o estadual maravilhoso. Mas é que eles ganharam outro tipo de relevância. Eu te conheço bem. Olha, vocês estão dizendo, a Ivana disse, acho que o Rafa
É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Hoje tem muito vídeo aqui no nosso canal, hein? Nos vemos no próximo vídeo.